Ok. Então, Antes de mais, obrigada, Joana, por esta participação da Ribel-T aqui assim no nosso ciclo de webinars sobre capacitação e literacia digital que nós estamos a promover durante este ano de 23. Portanto, já têm sido alguns webinars que temos feito dentro deste tema. Vou fazer aqui uma breve introdução àquilo que tem sido o trabalho da DG Lab neste sentido também, e um bocadinho ao vosso projeto, tentando abrir aqui assim, dando aqui algumas pistas, mas depois sendo a apresentação que a Joana irá fazer, que nos vai então esclarecer como é que tem sido este processo de trabalhar este tema e este projeto do Bibliotics. Portanto, agradecer a todos os que já nos estão a ouvir a vossa participação e presença. Sabemos que colocamos as questões no final, vamos dar espaço aqui assim à Joana Whitfield para poder também fazer a sua apresentação e depois no final colocamos as nossas questões. Portanto, importante dizer-vos que na sequência dos webinars que temos vindo a promover para este ano europeu das competências, não poderíamos deixar de convidar a Ribel-T também para falar do seu projeto. A Ribel-T é uma das redes intermunicipais que a DG Lab acompanha. Sabemos que neste momento são já 18 as redes intermunicipais que a Direção-Geral tem estado a fazer este acompanhamento portanto, no território nacional. A Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, neste momento também conta já com 249 municípios e 449 equipamentos, portanto são muitas as bibliotecas públicas que no terreno fazem o seu trabalho todos os dias, mas que nós queremos também reforçar esta ideia de que as bibliotecas não são apenas livros, não é? Portanto, o acesso à informação é feito em vários suportes, em várias vertentes, e a capacitação digital, de facto, é fundamental que as bibliotecas se envolvam nesta área e neste tema para poder capacitar e ajudar as suas comunidades no desenvolvimento das suas competências. Dar-vos aqui assim apenas uma nota que o Bibliotics, este webinar que hoje vamos assistir, com o tema Literacias Digitais, um desafio para todos, foi de facto um grande desafio, como a Joana já nos vai também mostrar. É um desafio para os técnicos, para os profissionais que se envolvem com temas novos, desafiadores, fora daquilo que é o comum que costumam trabalhar. E que, de facto, com muita vontade e empenho, conseguem depois fazer com que o projeto aconteça. É um projeto que decorreu do apoio e da colaboração entre a CIMEL-T e a DG Lab, no âmbito daquilo que é o financiamento dos projetos PADs, e que visa, essencialmente, portanto, capacitar nesta vertente digital e na área da robótica a comunidade da Lesíria do Tejo. Temas são vários os que têm sido trabalhados, portanto, a cidadania digital, as redes sociais e a comunicação, a robótica, a programação, a realidade aumentada, a realidade virtual, a impressão 3D. Vamos perceber com a Joana um bocadinho estes universos e que forma é que isto tem sido um desafio para todos. As bibliotecas, nesta oportunidade, conseguiram complementar aqui três fatores-chave, não só naquilo que são as ferramentas para poder dar resposta a estes temas tão desafiadores, portanto, computadores, portáteis, tablets, drones, impressoras 3D, que é assim um universo de equipamentos que a Joana também nos vai poder falar, como é que isto tudo depois se conjuga, não apenas com a coleção específica na área, mas também com a formação que todos estes técnicos tiveram que ter para poder complementar estes equipamentos e devolver este projeto à comunidade, sendo que ele parte também da necessidade da comunidade para poder ser equacionado. E também iremos falar um bocadinho sobre como é que estes projetos depois também nascem. 11 bibliotecas: Almeirim, Alpiar, Sazambuja, Benavente, Cartaz, Chamusca, Purus, Golgã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém. É importante dizê-los a todos, porque de facto as redes intermunicipais são um conjunto, são compostas por pessoas que representam municípios e que de facto funcionam quando todos funcionam em conjunto em prol de um objetivo comum. E de facto estas 11 bibliotecas têm feito esse trajeto. Dizer-vos que a Joana Whitfield é licenciada em História pela Universidade de Coimbra, pós-graduação em Arquivos, Bibliotecas e Ciências da Informação pela Universidade de Évora, bibliotecária há 18 anos,
Teve também outras experiências no âmbito da docência e da formação e desde 2020 é responsável pela divisão de Património Cultural e Bibliotecas do município de Azambuja. Joana? Então, obrigada, Sandra. Bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar, em nome da Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lesíria do Tejo, agradecer o convite de estarmos aqui presentes hoje pela Direção-Geral e também agradecer a todos os que estão do outro lado do ecrã, embora não os veja, isto é uma coisa muito estranha, não é? Mas agradecer a vossa disponibilidade e a vossa presença para nos ouvir um bocadinho, falar sobre a nossa rede e um projeto que temos em rede. Vou começar aqui a partilhar a tela, que é para ir seguindo aqui, para não... Como tenho muito que quero dizer, para ver se não me perco. Pronto, então a nossa temática principal é o Bibliotics Literacias Digitais, um desafio para todos. Como a Sandra já vos disse, o nosso ponto de partida foi aqui o nosso território da CMLT, da Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo, que é composto por estes 11 municípios. Nós, no ano de 2017, mais ou menos, iniciamos umas reuniões informais na sede da CMLT em Santarém. Começamos a reunir os responsáveis das bibliotecas municipais. Foi, obviamente, muito interessante, porque penso que, como aconteceu um pouco por todo o país, muitos de nós não nos conhecíamos uns aos outros, não é? Portanto, éramos vizinhos, estávamos aqui numa proximidade territorial bastante grande e não conhecíamos a realidade aqui do vizinho do lado. E então, nas reuniões, iniciamos, obviamente, por nos conhecermos uns aos outros. E iniciamos também o périplo de começar a fazer reuniões em cada uma das bibliotecas municipais de cada concelho. Porque, por incrível que pareça, não conhecíamos bibliotecas próximas de nós. Portanto, este foi um primeiro passo, foi conhecermos uns aos outros, começarmos a refletir em conjunto, a conhecer a realidade daquele que estava ao nosso lado e na nossa comunidade intermunicipal. Estas reuniões permitiram-nos começar a partilhar um bocadinho as nossas angústias, os nossos sucessos, aquilo que corria bem, aquilo que corria menos bem, e começamos a perceber que realmente, apesar de sermos muito diferentes, também tínhamos bastantes coisas em comum. Também nos permitiu pensar na possibilidade de rentabilizar recursos. Se realmente nós estávamos numa comunidade intermunicipal, por que não aproveitar e rentabilizar os recursos existentes, desde a coleção aos próprios recursos humanos, a atividades, a animação da leitura dinamizada por nós e pelas equipas. Começamos também a pensar em estruturar projetos em conjunto, não é? E a disponibilizar alguns destes recursos. Somos realmente 11, não é? Todos diferentes, porque os territórios são diferentes, as comunidades são diferentes. O público-alvo é o público em geral, mas os municípios têm características diferentes, não é? Portanto, isto, o que iniciou esta rede, com estas reuniões informais, foi realmente aprofundar aquilo que nós não sabíamos uns dos outros. E começou-se a criar aqui alguma ligação entre as pessoas que frequentavam estas reuniões. Depois, em 2018, procedemos à formalização da rede mesmo, com a assinatura do acordo. Criamos aqui este logotipo da nossa rede, com o intuito de, sim senhor, as bibliotecas são livros, mas também são muito mais do que isso, não é? Como se vê aqui pelo logotipo, que devo também dizer que agradecemos sempre aos vários municípios e também ao nosso ponto de mediação na CMLT, que é a nossa Clara, que já dizemos que é nossa, porque nos auxilia em tudo o que é possível. Então, como a Sandra já tinha dito, somos efetivamente 11 municípios, temos perto de 250 mil habitantes e ao todo 14 bibliotecas municipais e 4 bibliotecas itinerantes. Temos 400 mil documentos e, neste momento, 338 artefactos digitais.
O que é certo é que estes são números, não é? São importantes, é necessário dar a conhecer, mas acima de tudo, estes sítios são feitos de pessoas para pessoas. E desde muito cedo isso foi um objetivo que nós todos concordamos. E, efetivamente, nós somos serviço público, nós estamos cá para as pessoas, nós queremos dar o acesso democrático a todos a estes serviços e queremos, de alguma forma, mudar. Queremos mudar o quê? Queremos mudar a posição das bibliotecas, queremos pô-las em cima da mesa, queremos que as bibliotecas sejam vistas e ouvidas pelas pessoas. E nós estamos cá precisamente para trabalhar para essas pessoas. Sabemos perfeitamente que nos municípios os problemas num sítio não são bem a mesma coisa que o outro, e isto, trabalhar 11 municípios, 11 responsáveis, nem sempre é fácil, também é um desafio, não é? Mas o espírito de colaboração, desde muito cedo, posso dizer que reinou, até inclusivamente é lógico que há opiniões divergentes, há situações que não há concordância, mas desde cedo que decidimos que íamos ser uma democracia e sempre que necessário vamos a votos. Porque é normal e é bom, porque levanta o debate e discutimos ideias diferentes e é um bocadinho, reina o bom senso e muitas vezes o consenso, não é? E às vezes é preciso ceder um bocadinho daqui ou dali para chegarmos a uma visão geral. E isto era muito importante para nós, termos uma visão geral da rede. Porque se iríamos trabalhar em rede, tínhamos que estar todos no mesmo barco, como se costuma dizer, não é? Tínhamos que estar todos com uma visão conjunta, acima de tudo. E aqui a colaboração entre todos nós, penso que tem sido e continua a ser um período de crescimento e aprendizagem enorme. Eu penso que isto também é um desafio, não é? Como nós sabemos, quando estamos cada um na sua casinha, trabalhamos muito à nossa moda, fazemos as coisas como conseguimos e como tentamos, mas em conjunto às vezes temos que nos moldar, não é? Portanto, aqui a colaboração tem sido realmente muito importante e tem sido muito interessante, acima de tudo. E eu penso que ao final deste tempo, já vamos desde 2017, 2018 juntos, penso que acima de tudo criaram-se amizades, que é muito importante no nosso local de trabalho, porque nós estamos cá mais tempo do que em casa, não é? Portanto, é bom ter este bom ambiente entre nós todos. Portanto, isto é mais ou menos a nossa rede. E uma das coisas que começamos a trabalhar foi realmente a tentar perceber e a tentar identificar os desafios que a comunidade tinha, que a nossa rede enfrentava. E são diversas, obviamente, mas percebemos efetivamente neste ano de 2018 que o que mais nos preocupava eram as literacias digitais. Estávamos numa situação onde se começava a ouvir falar muito das literacias digitais, não era uma realidade pura e dura nos locais, mas víamos muitos exemplos fora do país, começava-se a ouvir falar de alguns projetos, alguns espaços makers, algumas situações em que as literacias digitais se tornavam uma realidade, e se nós queríamos realmente ter mudança nas bibliotecas, se queríamos estar avant-garde, como se costuma dizer, não é? As literacias digitais eram realmente o nosso maior desafio. E estas literacias digitais diziam respeito a todas as faixas etárias e ao público em geral e até a nós profissionais, não é? Porque, como penso que na maior parte dos casos, não é? As equipas das bibliotecas já são mais envelhecidas, portanto, estas novas capacitações, estas novas competências são difíceis para todos nós. Percebemos também que, como já disse, queríamos colocar as bibliotecas da CMLT no mapa e para isso tínhamos de acompanhar os tempos, não é? Portanto, agora restava perceber o como é que iríamos fazer isso. Depois de assinar o acordo, tivemos conhecimento do PADES, do Programa de Apoio ao Desenvolvimento dos Serviços, e começamos a estudar o PADES e a perceber as linhas de ação que
que o PADES tinha. Nas bibliotecas itinerantes, a coleção, as TIC, a formação profissional e a promoção da leitura e das literacias. Ao fazermos a análise da nossa rede e da nossa comunidade, percebemos que a área das bibliotecas itinerantes não fazia muito sentido para nós, por já existirem bibliotecas itinerantes e por nós querermos dar um enfoque principal realmente às literacias digitais nas nossas bibliotecas. E então começamos também a fazer uma identificação das áreas mais frágeis das nossas bibliotecas aqui da CIM. E percebemos, obviamente, que áreas que nós tínhamos que trabalhar eram a promoção das literacias, com um grande enfoque então na literacia digital, mas para tal era necessário a formação das equipas das bibliotecas, não é? Porque a maior parte não é especializada e a área da literacia digital requeria uma formação específica e especializada. Verificamos também que os nossos equipamentos não eram dos mais modernos, nem dos mais atualizados, tal como a nossa coleção aqui na área das literacias digitais. O que nós queríamos realmente era dar competências digitais e informacionais de forma democrática ao nosso público. O público em geral, não é? E então o que é que nós decidimos? Através da chancela da promoção da leitura e das literacias digitais, optamos por fazer uma candidatura a todas as linhas de ação, com exceção das bibliotecas itinerantes. E, ao longo do ano de 2019, concepcionamos aqui um projeto que chamamos Bibliotics, que, como podem ver, aqui o logotipo é uma adaptação do logotipo da nossa rede, não é? Mas que adiciona aqui, como podem ver, uns óculos virtuais, um drone, já dando aqui algumas dicas daquilo que nós queríamos que o projeto fosse e como se concretizasse. E agora sim, começou realmente uma grande aventura e um grande percurso aqui nas literacias digitais que se provaram efetivamente um desafio para todos nós, para todos mesmo, para todas equipas, para todos os responsáveis, até mesmo para a CIM, mesmo para nós e para os nossos superiores também. Para o nosso público, efetivamente as literacias digitais são um desafio para todos nós. Os grandes objetivos, então, deste nosso projeto, que chamamos de Bibliotics, são efetivamente promover e democratizar o acesso à informação digital, como já tínhamos referido, e aqui a aprendizagem na manipulação de equipamentos e artefactos digitais. Que era uma questão que nos assustava um pouco, mas sabíamos que era uma realidade premente, principalmente nos grupos mais jovens. E se nós queríamos realmente acompanhar os tempos e estar na boca do povo, como se costuma dizer, tínhamos que realmente dar este grande passo e não ter medo e avançar. Também na criação de conteúdos digitais, que em 2019 também ainda era uma coisa difícil de apreender e de pensarmos nesta situação. Eram poucas as bibliotecas municipais que já faziam criação de conteúdos digitais. A formação das equipas, como já referimos, a renovação dos equipamentos e a atualização das coleções. E, na realidade, modernizar as bibliotecas, não é? Portanto, o objetivo deste Bibliotics, para além disto tudo, era conceber um projeto que não tivesse somente a duração do PADES, ou seja, um projeto que tivesse continuidade no tempo e que, de certa forma, houvesse uma obrigatoriedade por parte das bibliotecas municipais de continuar e de não largar esta ideia das competências na área da literacia digital. Portanto, o projeto foi concebido, na realidade, para ser contínuo, portanto, sem ter um espaço no tempo, não é? Também foi concebido de forma a que cada biblioteca pudesse também caminhar ao seu ritmo, mas isso já podemos falar um pouco mais à frente. Então concebemos o projeto com 2 fases e 2 níveis. A primeira fase, então, consistia na aquisição dos equipamentos e a própria formação das equipas,
porque sem os equipamentos e sem a formação das equipas, nada poderíamos fazer. E posso-vos dizer que receber estes equipamentos e a formação das equipas também tem sido um grande desafio, porque o desconhecido temos sempre alguns receios, não é? Nunca é fácil avançar e andarmos para a frente. A segunda fase teria então a ver com a implementação dos conhecimentos que realmente se obtiveram através da formação das equipas e então uma formação para os nossos utilizadores desses conhecimentos. E essa formação seria dada como? Através de workshops, ateliês, bootcamps, direcionados a diversos públicos alvo, alguns até intergeracionais, podendo nós, técnicos, então, passar a informação e os conhecimentos que obtivemos na formação. Quando falamos em dois níveis porquê? Porque consideramos que efetivamente teríamos que começar por um nível mais básico, por um nível onde as pessoas se sentissem mais confortáveis, também na ótica que os nossos utilizadores também estariam com competências de literacia digital em níveis diferentes e daí conseguirmos chegar a todos os públicos. Portanto, o nosso primeiro nível incidia por coisas mais simples, diria, como a informática para principiantes, e aqui numa ótica mesmo de pessoas adultas que não têm conhecimentos, nas redes sociais, porque era uma questão que nos chegava muito a todos nós, a todas as bibliotecas da rede, era, ora, como é que eu utilizo o Facebook, como é que eu entro aqui, como é que eu crio uma conta, como é que isto funciona? Portanto, as redes sociais também nos pareceu uma base importante. Os YouTubers, porque a produção no YouTube aumentou imenso, a internet segura, porque obviamente aliada à utilização das literacias digitais é necessário estarmos em segurança, a formação sénior, o IRS, a segurança social, portanto aqui algumas bases para um nível mais, um primeiro nível, diríamos assim. O segundo nível, já um pouco mais avançado, já passando para a área da programação, dos jogos, da robótica, dos drones e da domótica. Se tivemos medo, sim, tivemos medo, não é? Quando olhamos para aqui e vemos drones, domótica, robótica, eu pelo menos falo por mim e penso que falo pela maior parte dos colegas aqui da rede, menos um ou dois que são informáticos e têm muitos conhecimentos na área, nós olhamos para isto e pensamos, oh meu Deus, como é que isto vai ser, não é? São aprendizagens completamente novas, não temos formação nesta área, isto não vai ser fácil, mas com o objetivo de querermos mudar, de querermos implementar aqui as bibliotecas como um ponto, um foco local, um centro local aqui nas comunidades, arregaçamos mangas e realmente avançamos. Oh, Joana, eu vou ter que abrir aqui um parênteses. Sim, Interromper, não gosto nada de interromper não, à raciocínios, vontade. tem que fazer, tem que o fazer. Esta questão da mudança e de nós termos medo de mergulhar em temas e em informação que não dominamos, nós não nos podemos esquecer que somos profissionais da informação. Quantos de nós, nas bibliotecas públicas, nós trabalhamos todas as áreas do conhecimento, certo? Mas existem também outros colegas na área, como profissionais de informação, que se veem abraços com áreas muito distintas, portanto, estamos a falar de medicina, estamos a falar de farmácia, estamos a falar de informática, dependendo da área de informação que trabalham, que têm que mergulhar nesses temas, não é? Portanto, ciências, etc., que têm que mergulhar nesses temas e adquirir conhecimentos para poder servir o seu utilizador da melhor forma possível. Portanto, aquilo que vocês fizeram foi mergulhar nestes temas para conseguir adaptar aos vossos públicos depois o resultado das vossas sessões. Desculpa interromper, Joana, mas eu tinha que Não, eu agradeço que é para usar isso esta estou eu questão, aqui porque a monólogo. estes medos que nós temos, que são legítimos, não é? Que são perfeitamente legítimos, eu acho que temos que nos reforçar naquilo que é o nosso trabalho. Somos profissionais da informação e não é à toa que estamos preparados ou que devemos estar preparados para ir à procura da informação da melhor forma, saber selecioná-la, saber escolhê-la
e utilizá-la de uma forma adequada, o melhor possível, para melhor servir os nossos públicos. Portanto, não nos devemos esquecer deste nosso lado também, Joana. Não, e acho que acima de tudo temos que pensar que isto faz parte do nosso trabalho diário, não é? E faz parte do progresso. E nós felizmente progredimos, não é? Se pensarmos para trás, antigamente os catálogos não trabalhavam através da internet, não é? E nessa altura, a resistência à mudança também existiu. Hoje em dia já nem concebemos trabalhar de outra forma, não é? Portanto, eu Claro. acho que isto faz parte do processo natural, do avançar, do progredir, do andar para a frente. E nós, nesta área, temos que estar atentos a várias frentes, não é? E não há outra forma possível, nem outra forma de estar perante estas situações, não é? Portanto, temos que efetivamente andar para a frente e ir conhecer, não é? Conhecer a informação e conhecer o que está disponível para nós podermos utilizar. E eu acho que aqui é uma das grandes. É uma das características mais positivas da nossa profissão, é que estamos sempre a aprender, não é? Há sempre coisas novas e conseguimos sempre, não estagnamos, portanto, não há aqui monotonia, estamos sempre em progresso e isso eu acho que é muito positivo e dá-nos também esta dinâmica de ter bibliotecas vivas, não é? De não estarmos parados no tempo. E aqui eu penso que inicialmente isto foi realmente mesmo para as próprias equipas, não é? Pois quando houve esta transmissão daquilo que se pretendia fazer para as equipas, houve aqui um bocadinho de estado de choque, não é? Porque isto não é fácil, obviamente, mas depois, ao longo do tempo e com as formações e com tudo, houve aqui uma união e uma vontade de realmente de avançar bora lá, vamos experimentar e vamos tentar e realmente tem sido muito interessante e muito gratificante nesse aspecto. Depois podemos dar aqui alguns exemplos de situações mais caricatas para se ter também essa noção, quando avançar aqui um bocadinho mais na apresentação. Portanto, quando concebemos, idealizamos que isto iria decorrer então com estas duas fases e com estes dois níveis. Precisávamos de estar bastante estruturados, porque era arrojado, não é? Portanto, precisávamos ter aqui um programa de trabalho bem definido. E então, como é que nós concepcionamos aqui um quadro conceptual do próprio projeto? Na coleção, iríamos então avançar com a aquisição de documentos específicos da área. Nas TIC, teríamos a aquisição então de alguns meios tecnológicos que não tínhamos e que eram necessários para o projeto, e a formação, obviamente, era a formação para as equipas, porque sem essa formação nós não poderíamos avançar para o público com este projeto. E decidimos que, na melhor das hipóteses, conseguiríamos ter 2 funcionários por biblioteca nas formações. A promoção das literacias, então, das literacias digitais, ficou então dividido nestes 2 níveis que já vos explicamos. Portanto, na realidade, este quadro conceptual transformou-se na aquisição pela nossa rede, pelas 14 bibliotecas, em 397 documentos impressos. Era uma questão que nós sentíamos muito que a nossa coleção na área das TIC, nestas áreas das literacias digitais, de capacitação, era muito antiquada, portanto não estava nada atualizada, portanto conseguimos, através da coleção, essa aquisição. E aqui nas TICs é que foi realmente a grande base para podermos avançar. Portanto, desde portáteis a computadores, para podermos dinamizar as sessões, tablets, impressoras 3D, drones, vários kits de Arduino, criativa, óculos de realidade virtual e alguns robôs. Criamos uns kits para cada biblioteca para que pudessem avançar então com este projeto. De referir que, obviamente, que o número de materiais não foi igual para cada biblioteca, houve aqui o critério de escolha de cada município de acordo com a sua comunidade e de acordo com o público-alvo que tinha, de escolher quantas, diria, peças ou kits ou tablets é que necessitava, de acordo também com o seu espaço, com a sua biblioteca. Portanto, nós sabemos que a realidade é diferente em cada município, portanto, nunca poderia ser um kit estanque para os 11 municípios. Foi necessário ter essa adaptação para cada município.
E neste momento, a formação conta com esta quantidade de horas, 306 horas de formação presencial e online para as equipas das bibliotecas, 240 horas de acompanhamento das atividades e no total 546 horas de formação. Portanto, parece imenso e é imenso. Tem sido um esforço muito grande. Não é fácil conseguir ter as pessoas presentes, conciliar as agendas todas, manter as bibliotecas abertas, as atividades ainda a decorrer, com esta quantidade de formação. Portanto, isto também foi um desafio enorme para todos nós, nos 11 municípios, porque não é fácil então fazer esta gestão, manter tudo a funcionar, enquanto estamos aqui a investir num projeto que requer este número de horas de formação dos técnicos. Vou abrir um novo parênteses. Ok. Até porque provavelmente teremos também aqui muitos colegas que nos estão a ouvir, que estarão também, que pertencem a grupos de trabalho de redes intermunicipais e que também através deste webinar devem estar a tentar perceber como é que vocês formalizaram, como é que idealizaram o projeto e depois como é que a formalização se foi construindo a partir de uma ideia, não é? De uma ideia que será sempre a identificação de um problema quando olhamos para a comunidade e identificamos lacunas dos serviços que nós queremos prestar e daquilo que as pessoas também necessitam. Portanto, neste caso, é importante dizer que esta formação que vocês têm estado a ter, portanto, de facto é um desafio, e quando estamos na fase de construção do nosso projeto, da nossa ideia, identificamos o problema, queremos construir o projeto com base na identificação do problema que encontramos, estamos a fazer o desenho todo, portanto, aquele mapa que a Joana mostrou anteriormente é importante porque é já o desenvolver da construção do projeto, não é? Exatamente. Mas isto tem um antecedente, que é, lá está, a identificação do problema, a identificação do projeto, como é que nós conseguimos corresponder a este projeto, não é? De que forma é que nós vamos conseguir apetecharmos de ferramentas para ir ao encontro desta necessidade da comunidade. E lá está. E quando estamos a construir, e agora passamos para o slide seguinte, Joana, obrigada. E quando estamos a construir e depois nos deparamos com estas horas de formação e esse problema que a Joana identificou agora de como é que eu tenho recursos humanos para abrir a porta da biblioteca, para estar na formação, para assegurar o plano de atividades que eu me comprometi com o meu executivo ao longo do ano, horas de conto, etc., saídas, tudo isso que os colegas das bibliotecas públicas percebem perfeitamente do que é que estamos a falar. Portanto, e quando estamos a idealizar o projeto, nós temos que ter muita noção desta realidade, logo na altura, não é? Porque depois nós temos que corresponder a isto que nos vamos propor, não é? Sim, sim, sem dúvida. Isso foi logo um compromisso que todos nós assumimos. E em 2019, quando nós estivemos a planear e a conceber o projeto, pensamos todos vão ser 3 anos muito duros. Vai requerer aqui um esforço acrescido por todos nós, pelas nossas equipas também, não é? Portanto, não só pelos bibliotecários, mas por todas as equipas das bibliotecas, porque se uma pessoa está ausente em formação, significa que a outra pessoa que fica presente na biblioteca se calhar tem que fazer o dobro do trabalho, e significa que se calhar as férias têm que ser marcadas à volta das atividades e da formação que se tem. Portanto, houve aqui um compromisso muito grande e só mesmo com este espírito de colaboração entre todos nós e realmente este compromisso é que isto foi possível, não é? Porque, e eu aí, como disse, não é? Isto nunca é fácil, quando várias pessoas trabalham, nós temos noção disso quando estamos numa biblioteca e temos uma equipa, não é? Portanto, é preciso uma equipa para uma biblioteca funcionar, é impossível uma biblioteca funcionar só com uma única pessoa, não é? Portanto, gerir a equipa e que ela esteja motivada e funcione, é preciso já uma grande logística e uma grande gestão. Então, conjugar 11 municípios, 14 bibliotecas, num esforço acrescido para que se cumpra aquilo a que nos propomos, não é? Que foi realmente fazer este investimento enorme em termos de formação, é realmente, eu dou os parabéns a todos os colegas, porque eu sei que tem havido momentos mais difíceis e momentos mais fáceis, e isto não é nenhum segredo, não é? E há imprevistos, porque existem,
acontecem, infelizmente, os imprevistos acontecem, só que por uma questão, nunca houve aqui nenhuma falha devido a uma falta de esforço de alguma coisa. Se algum colega não pode ir, o outro colega de outra biblioteca está logo a dizer, olha, mas vens cá ter a nossa biblioteca no dia a seguir e nós complementamos e ajudamos. E quando nós estivermos a fazer a formação, vocês vêm cá e veem como é que nós fazemos. Este espírito colaborativo, efetivamente, e de rede, não é? Porque não há outra forma de o dizer, é que permitiu que este projeto que nós implementamos e percebemos quando estávamos a conceber que era realmente difícil e arrojado e não iria ser fácil, e tem tido ao longo destes anos, que afinal não foram só os 3 primeiros anos, estendeu-se aqui no tempo por motivos que eu já vou explicar, mas o que é certo é que penso que no final disto tudo podemos dizer que, acima de tudo, a união faz a força, não é? E é isso que eu acho que todos nós sentimos, é que efetivamente houve aqui um espírito de entreajuda muito grande entre todas as equipas e isso facilitou a possibilidade de chegarmos neste momento à fase em que estamos. Sim, obrigada, Joana. Esse testemunho é muito importante porque as redes de facto, onde existe, tem que existir de facto essa colaboração, essa responsabilidade também, porque colaborar implica também responsabilidade entre todos para que depois estes projetos aconteçam. E, é assim, e este vosso projeto é de facto o exemplo de que é possível. As vossas bibliotecas não têm equipas, não têm números transcendentes de técnicos, não é? E estamos a falar de, no concreto, vocês conseguirem fazer com que o projeto avance. Portanto, sim, de facto, estão de parabéns. Vamos avançando também, Joana. Ok. Então, como eu estava a falar em imprevistos há pouco, não é? Portanto, realmente fizemos a candidatura ao PADAS e fizemos a assinatura em 2019 e nós cheios de vontade para tudo começar e em 2020 aconteceu-nos a nós o que aconteceu a toda a gente, confrontamos com uma pandemia. Que a nós nos causou aqui, obviamente, um grande transtorno, porque era impossível, não podíamos ter formação fora, não é? As coisas fecharam, as bibliotecas fecharam, mesmo nos espaços das reaberturas não era possível ter formação presencial, e nós entramos aqui. Pronto, entramos em pânico por um estado de pandemia, obviamente, mas aqui o nosso projeto também chegou aqui um bocadinho no impasse. E então, qual foi a decisão que tomamos? Decidimos a fazer a aquisição do material informático e trabalhamos então nessa parte da coleção, de toda a pesquisa que foi necessária e recolha de informação para podermos então avançar com a aquisição da coleção e do material informático. E durante o ano 2020, finais do ano 2020, 2021, recebemos os materiais. E a pandemia foi avançando e recuando no seu estado que todos nós sabemos, e finalmente em 2021 conseguimos avançar com a formação para os técnicos. Nem tudo foi mau, não é? Portanto, a pandemia também nos trouxe aqui uma capacitação, aliás, às equipas que não existia, não é? Portanto, fazer um webinar ou reunir no Zoom ou estas ferramentas antes da pandemia eram muito pouco utilizadas, não é? E durante a pandemia isso realmente tornou-se um hábito mais frequente do que anteriormente. E isso já deu aqui um pequeno avanço às equipas, começou a prepará-las efetivamente para as literacias digitais que também queríamos trabalhar online. É óbvio que formação na modelagem 3D com uma impressora 3D ou com os drones era impossível fazermos online, não é? Precisávamos estar presenciais, porque precisávamos de experimentar, precisávamos de mexer, precisávamos de tirar dúvidas ao vivo, portanto houve aqui uma série de impedimentos constrangimentos que surgiram, mas fomos avançando com o que nos foi possível e realizamos alguma formação online e depois, a partir de 2022 até hoje, demos então continuação à nossa formação e começamos também a iniciar a formação para os utilizadores, ou seja, a transmitir as competências e os conhecimentos que recebemos nas formações.
Neste momento, podemos dizer que da nossa formação interna, ou seja, de formação que foi dada aos técnicos das bibliotecas, que foram cerca de 30, de referir que também, em alguns casos, alguns municípios conseguiram ter presente alguns técnicos de informática, que também nos dão apoio neste projeto. Portanto, para além da rede, da comunidade, também se tentou criar internamente redes, que às vezes também não eram assim tão funcionais, e aqui também impulsionou um pouco aqui entreajuda entre departamentos e divisões e colegas dos municípios. Portanto, os departamentos de informática e os espaços de informática também foram tidos e achados neste projeto, e em alguns casos alguns técnicos estiveram também presentes. Como vocês conseguem ver aqui no slide, foram ministrados então os 12 módulos de formação até ao final deste ano, e com 546 horas de formação presencial online e de acompanhamento. Agora, especificando um bocadinho para quem tem alguma curiosidade, não é? E para também perceberem, por exemplo, introdução à informática e serviços na web foi possível fazer online, portanto fizemos 15 horas de formação online, mas depois outros módulos, outras temáticas tiveram que ser presenciais, não é? Como a modelação 3D, a realidade virtual e aqui as placas eletrónicas. Já numa segunda fase, ou seja, na fase mais avançada, que falamos aqui nos drones, no YouTube, nas apps, nos jogos, no Roblox, no Minecraft, aqui houve uma divisão entre efetivamente o tipo de formação. Portanto, houve uma parte que foi formação presencial, outra parte que é acompanhamento mesmo, portanto, do próprio desenvolver das atividades. Podem perguntar porque é que nós optamos por estas temáticas? Porquê drones? Porquê a minha primeira app? Porquê o Roblox e porquê o Minecraft? Temos a sorte de ter na nossa rede um ou dois colegas que são muito virados para a área da informática, portanto já tinham aqui conhecimentos e que nos conseguiram elucidar e explicar o que é que realmente deveríamos, para que zona e para que áreas é que deveríamos enverdar, mas também fizemos uma sondagem ao mercado, começamos também a perceber algumas empresas que desenvolviam formações na área da programação, também algumas coisas fora de Portugal, algumas tendências. Agora já se começa a falar muito no Steam e no Espaço Makers, mas em 2019 ainda não era assim tão comum. E também sondamos a população, não é? Aqui, obviamente, os jogos sondamos os mais novos. Quem tinha filhos em casa também fez esses TPCs e falou com os filhos para perceber o que é que andavam a jogar e o que é que lhes interessava, porque efetivamente o que nós queríamos era que estas temáticas fossem do interesse da população. O que nós não queríamos era ter uma oferta que não interessasse a ninguém, não é? Portanto, para podermos estar de acordo com os interesses, tínhamos que realmente fazer esta sondagem e conversar com quem nós tencionamos que fossem às atividades, aos workshops e aos acampamentos. E hoje em dia, como vocês sabem, a comunidade que joga Roblox e Minecraft é gigante, não é? E as aplicações hoje em dia, há uma aplicação para tudo, não é? Portanto, isto era realmente importante, e os drones e etc. Portanto, foi assim que nós estruturamos e compilamos aqui esta segunda fase. Isto não queira dizer, obviamente, que no futuro nós não iremos adaptar, porque surgem coisas novas, obviamente, e nós não vamos poder nunca estagnar, não é? Portanto, vamos ter que acompanhar. Portanto, como este projeto tem o objetivo de ser contínuo, não vai parar, se houver um novo jogo, ou se houver uma nova aplicação, ou se houver uma nova ferramenta, nós vamos ter que estar a par para tal. Mas para isso também contamos com a nossa rede, não é? Portanto, não é só uma única pessoa ou uma única biblioteca na pesquisa e a tentar acompanhar. Somos 11. Portanto, nós comunicamos regularmente e, olha, tu já viste isto? E nós aprendemos algumas aplicações e depois, olha, eu descobri esta e eu vi esta. E fazemos essa partilha de experiências que nos permite também gerir esta questão das novidades e aquilo que vai aparecendo no mercado.
Só para terem assim uma ideia mais visual da nossa oferta formativa, aqui há algumas aplicações que nós fomos tendo formação, fomos aprendendo e estamos a utilizar neste momento. Por exemplo, o Canva agora já é largamente utilizado, por exemplo, nas escolas percebemos que há muitos miúdos mais novos que começam a aprender nas TICs também na escola o Canva. Aqui estas questões da realidade aumentada, com a lupa, etc., também têm sido como é possível utilizá-los para todos os públicos. Não temos tanto receio que depois chegamos lá e já conhecem, ou já viram, ou já fazem. Isto é uma questão que também referenciamos e falamos muito entre nós, e pensamos assim, bem, eu vou chegar à sessão e vou começar a dinamizar e vai haver pessoas que sabem mais que eu, não é? Porque há efetivamente jovens muito ávidos e que sabem muito e que me vão dizer, olha, mas eu já sei fazer isso e eu ainda sei fazer mais. E então aqui tem que ser mesmo sem medos e tem que ser uma partilha mesmo nas próprias formações. E isso já aconteceu, já tivemos, já chegamos a chamar alguns dos participantes para nos ajudar a dar a formação, não é? Porque eu acho que aqui também temos que ter a capacidade de inverter os papéis e quando sabem, também nos vêm ajudar, porque é mesmo uma partilha e isso muitas vezes começamos por dizer no início das sessões, não é? Portanto, isto é uma partilha de experiências e quem tiver mais alguma coisa a dizer ou adicionar, nós agradecemos e torna-se uma coisa mais informal nesse sentido. Pronto. Tendo em conta aqui a nossa oferta formativa e a abrangência das temáticas, das aplicações, dos programas, etc., tivemos um trabalho em rede também muito árduo e definimos entre todos nós que era preciso criar equipas de trabalho, porque era impossível cada biblioteca trabalhar todas as temáticas, todos os programas, todas as aplicações que precisávamos. E então criamos equipas de trabalho para determinado programa, para determinada ação, para determinado workshop. E isto também foi muito interessante, porque estas equipas de trabalho misturavam os municípios. Portanto, incluíam técnicos também, e nunca era uma só biblioteca que fazia um guião. Havia uma mistura aqui, o que também reforçou e também criou aqui alguma união entre as equipas das próprias bibliotecas que hoje em dia comunicam com uma facilidade que anteriormente não faziam. E essas equipas de trabalho, o que é que passaram a fazer? Passaram a criar guiões para as ações de formação. Nós, querendo que este projeto fosse um projeto contínuo, não podíamos correr o risco de a pessoa que teve a formação foi-se embora, mudou de trabalho, ou está de baixa, não pode, portanto era necessário termos aqui uma ferramenta que permitisse a outra pessoa dar continuidade ao trabalho. Portanto, a criação aqui dos guiões das ações foi um trabalho árduo e ainda continuam a ser desenvolvidos e houve uma base, nós estruturamos uma base e depois cada equipa de trabalho agarrou nessa base e trabalhou aquele programa. O que é que acontece? São guiões. É óbvio que depois cada biblioteca, de acordo com a sua realidade e de acordo com a sua comunidade, utiliza o guião, modifica-o conforme entender. E também porquê? Porque, por exemplo, temos guiões feitos para meninos dos 6 aos 12, temos guiões feitos para jovens, temos guiões feitos para adultos. Portanto, isto permite chegarmos a todos os públicos através destes guiões, mas também nós modificarmos e adaptarmos de acordo com a nossa realidade. Também achamos que era muito importante ter uma imagem de marca, ter uma divulgação semelhante. Obviamente não igual, porque os municípios não são iguais, mas termos uma base de divulgação. E então criamos aqui este cartaz que vocês estão a ver, foi o cartaz de lançamento, que foi lançado tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, nos 11 municípios e através da CMLT, e foi este foi o cartaz de base para nós depois trabalharmos as várias ações.
Consideramos ainda que, de forma a ter aqui o projeto completo, as fichas de avaliação também deveriam de ser iguais. Não fazia sentido estarmos a dinamizar, ter este trabalho todo na uniformização e depois não fazermos uma avaliação igual, o que também nos vai permitir depois nos relatórios futuros ter aqui alguma uniformidade. E então, agora, na prática, daquilo que realmente temos feito em termos de formação externa, ou seja, para o nosso público, aqui da comunidade e da rede, até final de agosto, tínhamos um total de 320 oficinas, já completas, com um pouco mais de 3.000 participantes, que dá uma média de 10 participantes por oficina. Isto é uma gestão que é feita em cada município, a lotação que cada município quer em cada oficina é de acordo com aquilo que realmente pretendem, aquilo que se sentem capazes de fazer, porque eu própria confesso, nós aqui temos algumas formações que só fazemos com 4, 5, porque ainda não nos sentimos à vontade, porque ainda estamos aqui no processo de aprendizagem e temos ainda aqui algumas coisas a afinar, portanto também são experiências que vamos fazendo, mas há outras sessões que fazemos com grupos. Portanto, isto também é de uma gestão de cada biblioteca municipal, está bem? Conforme a sua realidade, basicamente. Estes dados poderemos dizer depois, talvez no final de 2024, porque este ano estivemos ainda a ter formação, portanto, a nossa capacidade, a nossa consolidação ainda não nos sentimos que estamos numa fase em que podemos dizer, sim, estamos em pleno, porque ainda estamos aqui a aprender, ainda estamos com formação, portanto, penso que estes dados irão refletir no final de 2024 números ainda mais interessantes. E para vocês terem agora uma ideia de quando falo sim, é um projeto em rede, colaboramos todos, planeamos e fazemos em conjunto, mas depois cada município trabalha com o público que tem, não é? E aqui também cada município faz os cartazes à sua forma, não é? Cada criativo ou cada um de nós também tem a sua forma de dar a conhecer. Para vocês terem aqui a introdução ao Canva, o Ateliê Crop and Play, a impressora 3D, são exemplos dos vários formatos e nós também conforme vamos tendo mais prática, também vamos experienciando e vamos aqui adicionando umas coisinhas nos cartazes. Por exemplo, muitos destes cartazes são feitos no Canva, não é? Que foi uma das ferramentas que nós aprendemos a utilizar. E com o tempo vamos também aprendendo alguns truques e algumas funcionalidades e vamos adicionando. Portanto, aqui podem ver a diversidade de oferta que temos. Aqui já com um aspecto um pouco diferente, não é? Os Roblox, os Arduinos, a minha primeira app. Aqui os drones, alguns workshops. Mas nós não divulgamos só aqui através dos cartazes. Também temos, a nossa rede também tem aqui duas fontes de divulgação que são o nosso site. Portanto, a Rebel-T tem um site que é rebelt.pt, que convido todos a consultar e a visualizar. E aqui tem muita informação, o qual podem ir buscar, e é também documentação que podem ver e tomar como exemplo. E também temos, no Facebook, temos uma página nossa. Portanto, para além de cada município, cada biblioteca que tem Facebook, Instagram, fazer a divulgação, também divulgamos sempre aqui e também no site da CMLT. Portanto, também é sempre feita essa divulgação através do site da CMLT. A nossa Clara, que não sei se nos está a ouvir ou não, mas também está sempre presente. Agora aqui algumas imagens para vocês perceberem a dinâmica aqui das nossas ações. Como vocês podem ver, tínhamos ali um público já mais sénior, agora temos aqui um público intergeracional, como estão a ver aqui as placas, não é?
Aqui com as aplicações, ainda com o público sénior. Aqui também com os mais jovens, no Scratch e no Roblox e nestas aplicações. Aqui estou muito contente porque realmente conseguiu imprimir a sua plaquinha na impressora 3D. Alguns em grupo, aqui a nossa impressora 3D a funcionar. De referir que também têm sido feitas sessões para famílias e muitas vezes os pais vêm porque têm curiosidade, nunca tinham visto uma impressora 3D a funcionar, portanto vêm na ótica mesmo de conhecer e de saber como é. Aqui as primeiras apps, mais umas placas. Aqui umas meninas muito contentes com os seus anéis impressos na impressora 3D. Muita concentração, que esta realmente é necessária muita concentração para esta atividade. Aqui em grupo, portanto, como já perceberam, há sessões com números mais reduzidos, outros com maiores, também podemos ir modificando conforme nós vamos fazendo. Aqui há algumas partes mais práticas, aqui os drones já em movimento e no ar. Aqui na formação inicial da primeira fase. Tocar música com frutas é sempre um sucesso. Ou com a capa de um livro. Nós vamos ter bananas também aqui. Exatamente, tocar música com bananas também é sempre uma excitação para os mais novos. Aqui já em família, não é? Portanto, as ações são feitas para públicos diversificados, como podem ver. Pronto, aqui mais alguns exemplos. Esta é repetida, foi a última, peço desculpa. E agora também, para perceberem que também ter estas ferramentas permitiu-nos ter alguma criatividade nas nossas atividades habituais também. Nas horas do conto, na leitura de livros, portanto, foi-nos possível... Bem, esta então é um sucesso. Quando a realidade virtual nos permite colocar pandas, tigres no nosso local de trabalho, ou nas mesas, ou no nosso quarto, é realmente uma festa para todos. Depois mandam as mensagens para os amigos a dizer, olha, quem é que me visitou? Foi um tigre, etc. Portanto, isto também vai passando a palavra, não é? Portanto, este trabalho também é importante. Agora, um exemplo... De vez em quando acontece. Não deve dar bola ainda mais nos partidos. Meu, entra e sai. O pólen. Então aqui o nosso drone ganhou umas asas de abelha e fez as delícias aqui no final de uma hora do conto. Portanto, também nos permitiu aqui ter algumas inovações e adaptar de alguma forma. Vamos também ver este. Tá bom, vamos subir outra vez. Pronto, aqui como podem ver, o drone transformou-se num foguetão. Portanto, estes são exemplos mais práticos que temos aqui em formato vídeo. Agora, só mais ou menos para concluir aqui, eu acho que já estamos aqui a chegar um bocadinho perto do tempo. Como sempre, fazemos sempre uma análise dos pontos fortes e fracos do nosso projeto. Obviamente que nos pontos fortes temos a disponibilização destas ações de formação, desta capacitação, deste acesso democrático à comunidade da Lusíria do Tejo, não é? Da possibilidade de muitas pessoas que não têm acesso a um drone, que nunca viram uma impressora 3D, de crianças que não têm acesso a tablets, de podermos ter esta oferta. Obviamente a oportunidade das equipas conseguirem esta formação avançada também foi sempre um dos objetivos deste projeto. Porquê? Porque permite este projeto também ter continuidade
Obviamente que foi de grande agrado a todos nós podermos atualizar os nossos equipamentos na área das TICs, não é? Modernizando as bibliotecas, querendo assim promover efetivamente a mudança para nós que estamos nas bibliotecas, mas também para a comunidade que servimos. E obviamente a atualização da coleção também foi muito importante, porque nos dá aqui uma base e permite-nos ter aqui um suporte em livro daquilo que estamos a fazer. Quanto aos pontos fracos, porque eles também existem, obviamente, e com o decorrer do tempo vamos sempre anotando e tentando melhorar estas situações. O mal de que todos nós padecemos, penso eu, não é? Portanto, a escassez dos recursos humanos. Tem dificultado, efetivamente, tem sido uma logística grande e um esforço acrescido para todos nós, esta quantidade de formação e estas ações a mais do que o nosso plano de atividades habitual. Em alguns casos, a fraca adesão da população aos módulos, ainda por causa de algum desconhecimento desta área e principalmente por ser formações gratuitas. Aqui, uma das situações que verificamos, e a pandemia aqui também não auxiliou, não é? Também tínhamos noção dessa realidade, que os equipamentos informáticos rapidamente ficam obsoletos, não é? Portanto, o progresso é tão rápido que o que compramos hoje, daqui a 2 ou 3 dias já tem uma versão nova. Portanto, aqui é mais um desafio que é colocado aos municípios, que é efetivamente ter orçamento ou convencer os nossos superiores da necessidade de termos aqui orçamento para continuarmos a manter esta atualização. Esta parte do advocacy que nós temos que fazer para com quem decide é muito importante e nunca devemos deixar de o fazer e devemos sempre dar a conhecer aquilo que estamos a fazer e a importância que tem. Porquê? Porque isto requer algum investimento contínuo. Porquê? Porque, como sabemos, as tablets compradas em 2019, já hoje em 2023, não são assim tão espetaculares como tinham sido em 2019. Nós sabemos isso pelos telefones que utilizamos todos os dias, não é? Portanto, isto é um dos pontos que precisa de ser muito trabalhado e querendo ter continuidade é um dos pontos fulcrais para trabalharmos. Por vezes, também pelo caráter inovador, há alguma dificuldade em passar a mensagem, não é? E os objetivos do projeto, quando estamos a tentar explicar a algumas pessoas ou a alguns superiores ou a tentar ter esta noção do efeito que existe da rede, ter esta quantidade de ações, de ter esta oferta, nem sempre é muito fácil. E também a formação interna não decorreu da forma prevista, prevemos algumas dificuldades e prevemos que seja necessária mais formação. Todos nós sentimos, o leque é muito abrangente, as temáticas são imensas, os conteúdos não são fáceis, portanto, todos nós sentimos que precisamos de mais, que a formação, de alguma forma, ou entre nós, é uma questão depois que nós, rede, vamos ter que equacionar para o ano, não é? Mas a necessidade de formação é contínua, não pode parar. Se nós também queremos acompanhar, também esta capacitação dos técnicos também não deve parar, não é? Portanto, aqui sentimos muito esta necessidade. Sandra, não sei se temos Sim. tempo para o vídeo final, se não. Sim, eu penso que ainda temos, Joana. Sim, Ainda deixa-me só aguentam. abrir aqui assim mais uma nota a esta questão que a Joana estava a falar sobre a importância do advocacy que fazemos para conseguirmos perpetuar os projetos, não é? Que são de facto importantes. E fazemos-lo já há muito tempo, se calhar às vezes fazemos-lo sempre da mesma forma, porque somos nós que falamos, somos nós que dizemos, somos nós que justificamos a importância dos projetos, quando devem ser as pessoas que utilizam e que são o alvo dos nossos projetos a falar por nós, não é? Se calhar um bocadinho, e aqui depois também a jeito de conclusão desta vossa fantástica apresentação, também dar-vos os parabéns por esta preparação que vocês fizeram, dizer que esta questão da consolidação deste vosso projeto, que será provavelmente agora o passo seguinte, não é? Portanto, foram adquiridos equipamentos, houve um investimento muito grande do vosso tempo, o tempo também se paga, não é? O tempo. Aqui o investimento das equipas naquilo que é a formação,
todos esses testes, o arriscar, o fazer testes junto da comunidade, de que forma é que eu ajusto, de que forma é que eu consigo alinhar isto, fazê-lo de uma forma concertada entre todos. Portanto, tudo isto acaba por, depois, na fase seguinte, que é a fase da consolidação, temos tudo, e agora vamos manter, e queremos adaptar-nos, queremos atualizar-nos, pensar também, e provavelmente vocês se calhar também já o fazem, porque recolhem avaliação, fazem uma recolha da avaliação das sessões, não é? Mas voltamos sempre àquela velha questão que é: porquê é que isto é importante para aquela pessoa? Porquê é que foi importante para aquela pessoa assistir àquela ação naquele dia? De que forma é que isto contribuiu para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento profissional, para que de alguma maneira tenham uma ideia inovadora, no caso de algum projeto de empreendedorismo que a própria pessoa queira desenvolver. Portanto, como é que nós conseguimos, nas bibliotecas, registar a importância da qualidade do trabalho? A quantidade é importante, mas a qualidade é fundamental. A qualidade do trabalho que fazemos, porque nós sabemos que os nossos executivos, as chefias, muitas das vezes já não ouvem, de facto, os técnicos do nosso registro é sempre o mesmo, não é? Durante muito tempo. E é preciso ouvir as pessoas de fora. As pessoas de fora é que vêm dizer: não, eu gostei imenso disto, isto foi extremamente importante para mim, a biblioteca é fundamental na minha vida, eu na biblioteca consigo encontrar aquilo que eu preciso sem gastar dinheiro. E consegui descobrir um mundo novo e uma alternativa para mim que noutros locais eu não consegui. Portanto, e isto é de facto fundamental para esse processo de advocacy que a Joana estava a falar. Mas podemos passar ao vídeo, Joana, sim. Sim, acho que acima de tudo o dar a conhecer, não é? Por exemplo, isto depois cada município funciona da sua forma, não é? Mas nós aqui, por exemplo, em Azambuja, eu tenho muito hábito de fazer pequenos vídeos e de enviar superiormente, porque uma imagem fala por muitas palavras e sabemos que quem está lá em cima nem sempre tem tempo para ler um relatório grande, não é? Portanto, às vezes o testemunho das pessoas é realmente muito importante. E estender o convite também ao executivo de estar presente em algumas sessões para perceberem realmente o que se faz. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, mas também é muito importante, porque depois aí as pessoas conversam, falam e parece que sentimos que o nosso trabalho, porque nós estamos cá aí para as pessoas, não é? Isto é o verdadeiro serviço público, como penso que não há mais nenhum que resista a nível nacional como as bibliotecas públicas, não é? Portanto, nós, pessoas das instituições, estamos cá para as pessoas da nossa comunidade e o nosso objetivo é realmente servi-las de acordo com aquilo que elas precisam. Portanto, é nesse sentido que também que vou passar aqui este último vídeo, que foi também um projeto da nossa rede, e agradecer aqui ao resto do pessoal da rede que eu sei que está presente, e ao Rui pelo adorável trabalho de me ajudar aqui com o PowerPoint, que realmente eu penso que certamente destas 74 pessoas que ainda estão connosco, Joana, serão também os da Ribelté, os colegas, sim. E este projeto que fizemos deste vídeo, em plena pandemia, também denota um pouco o facto de nós estarmos aqui para as pessoas, porque realmente esse é que é o nosso mote e é por isso que vamos trabalhar todos os dias. Também. Vou então avançar. Okay. Claro, não podia deixar de dar também, antes de passar o vídeo, que até me esqueci, dar a conhecer aqui este nosso projeto da Fácil, aqui uma fotografia dos muitos mais, alguns de nós, portanto, nós anualmente também fazemos uma feira do autor da comunidade, que vai rodando entre os municípios, é mais um projeto que realmente nos tem aproximado muito e que requer o trabalho em rede, sem qualquer dúvida, mas isso talvez será mote para uma outra conversa. Os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. João, eu se calhar sugeria que colocasse o seu som, porque eu acho que nós estávamos a ouvir. A Unidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo fundou a 19 de setembro de 2019 a Rede Intermunicipal de Bibliotecas da Lesíria do Tejo.
Porque mudar o mundo só depende de cada um de nós e começa com um gesto, um sonho e um brilho no olhar. E é nesse momento que começa a viagem. 11 municípios, 20 bibliotecas, 4 bibliotecas itinerantes, espaços dinâmicos de convergência, de convívio e de apoio à comunidade e às pessoas. Um mundo de oportunidades, de conhecimento, de educação, de concretização. Onde há espaço para a curiosidade, para a pesquisa, para a criatividade, para a informação. Onde não há barreiras para a mudança. Este é mais um projeto inovador da CIMLT, que defende o desenvolvimento integrado e sustentável da Lesíria do Tejo e que acredita nas pessoas e na capacidade desta região ser cada vez mais moderna e solidária no contexto nacional, porque afinal a capacidade de mudar o mundo está dentro de cada um de nós. Eu vou mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo. Nós vamos mudar o mundo. Nós vamos Tu vais mudar o mundo. Bibliotecas da Lesíria do Tejo, onde mudar o mundo está mais perto. Visite-nos. Obrigada, Joana. Nós tivemos aqui assim alguns cortes de som. Eu penso que os colegas também devem ter sentido, mas eu também não quis interromper porque eu acho que momentaneamente íamos ouvindo as pessoas, que muitas vezes vocês falaram na palavra pessoas, íamos ouvindo as pessoas, e eu penso que se percebeu perfeitamente o sentido do vosso vídeo, que é excelente. Acho que é um cartaz. Deixar só aqui o último agradecimento, obviamente, à comunidade intermunicipal da Lesíria do Tejo, porque sem eles nada disto seria possível e principalmente aqui com este filme, mais uma vez a nossa Clara está de parabéns e foi aqui também um esforço conjunto feito em plena pandemia, portanto, e das pessoas que se disponibilizaram para estar presentes, não é? Sem máscara na altura, que era uma coisa muito difícil, portanto, mais uma vez, eu penso que isto não há outra forma de trabalhar em rede sem ser com a colaboração de todos. Muito bem. Excelente forma de terminar. Eu se calhar sugeria à Joana que desse aqui, eu penso que consegue ver também as perguntas. Ok. Quer dizer, não são propriamente perguntas neste momento, mas podemos abrir neste momento o tempo para algumas questões que os colegas queiram responder. Mas temos aqui muitos parabéns pelo projeto, pela apresentação, e se calhar eu convidava a Joana também a passar aqui uma vista de olhos àquilo que a Elizabeth... Eu consigo visualizar aqui 5... Exato, temos a Elizabeth que menciona o excelente projeto, caminhamos cada vez mais para estas áreas, é importante a continuidade, a atualização, os equipamentos deixam de ser atualizados.
O que é curioso para um adolescente hoje, amanhã provavelmente já não será, e as bibliotecas muitas das vezes, até nos recursos humanos, às vezes que estão um pouco motivados para perpetuar os projetos, não é? E dá-vos os parabéns por este projeto das pessoas para as pessoas. Grande abraço, diz a Elizabeth. Eu se calhar gostaria só aqui de, pronto, obviamente agradecer aqui os comentários todos e em nome de todos nós, e isto não é fácil, não é? Isto dá trabalho, portanto, é um esforço conjunto e realmente sim, o que é curioso para um adolescente amanhã deixa de ser, e isso é um dos grandes desafios, efetivamente. Todos nós sabemos que trabalhar nas bibliotecas públicas, o nosso público jovem é o mais difícil de realmente consolidar, de ter connosco. É sempre muito mais fácil conseguirmos um público mais jovem ou então um público adulto, ou as famílias, e os jovens realmente aqui com esta ótica da robótica, da programação, também um dos objetivos foi tentar cativar e tentar aliciar efetivamente este público jovem. O que é difícil. Eu confesso, eu senti-me muito velha durante todo este processo, porque eu vi coisas que eu pensei, eu não vou conseguir, isto é impossível, eu não tenho formação na área da informática, eu sou de humanidades, não é? Mas efetivamente eu acho que com o espírito aberto, e com humildade que nos permite depois fazer estas brincadeiras, mesmo nas próprias sessões, que é dizer, olha, eu sabia que alguém ia saber mais que eu, portanto vem cá ter comigo e ajuda-me aqui a explicar. Eu acho que temos de ter um bocadinho esta brincadeira, temos que tornar as coisas divertidas e divertidas para nós também, não é? E só assim é que nós conseguimos caminhar, porque efetivamente também temos que nos divertir naquilo que vamos fazendo, não é? Portanto, só desta forma mais ligeira, apesar de ser uma coisa pesada e difícil, é que conseguimos continuar e avançar. Sim, muito bem. Temos aqui uma questão, eu pedi aos participantes para colocarem as questões aqui assim no espaço de perguntas. Temos o Ricardo Martins, que vos dá também os parabéns pela iniciativa, e pergunta de que modo trabalham o Roblox e o Minecraft com o público. Perguntei eu. Nós começamos agora há pouco tempo a trabalhar o Roblox e o Minecraft com o público, porque acabamos a formação não há muito tempo, e eu posso falar pela experiência que tivemos aqui em Zambuja, e depois se algum colega quiser, poderá talvez escrever no chat, e isto também tem a ver um pouco com os técnicos que dinamizam a atividade. Por exemplo, existem municípios que têm um técnico de informática presente, outros que não. Portanto, isto também, a nossa gestão de como fazemos, também depende um bocadinho de quem está a dinamizar e também depende um bocadinho da experiência que vamos tendo. Por exemplo, o Roblox, neste momento, aqui em Zambuja tivemos 2 experiências e estamos a modificar, porque percebemos que o interesse dos mais jovens tem algum interesse pela parte da programação e perceber como é que funciona, mas também querem sempre passar a uma parte do jogo, de jogar, efetivamente. Portanto, nós agora encurtamos e aligeiramos um bocadinho a parte da programação, da parte mais densa, e completamos com uma parte no fim de jogo mesmo, jogarem interativamente entre eles. Eu penso que isto tem um pouco, é estes testes que nós vamos fazendo, que vamos experimentando, e as partilhas que vamos, eu penso que agora neste último trimestre vamos ter mais ações nas 11 bibliotecas e vamos conseguir trocar aqui mais ferramentas, mais ideias entre uns e outros, porque nem sempre funciona da forma que nós pensamos ou idealizamos, e até mesmo porque às vezes temos grupos de jovens que percebem muito mais e temos grupos que não percebem tanto. Também já às vezes temos que fazer aqui pares, tipo um par que percebe mais com um par que percebe menos, para conseguirem chegar à formação, e aí pedimos para os que têm um conhecimento mais avançado auxiliar e ajudar e etc. Portanto, isto é tudo um pouco ainda é muito fresquinho, porque esta é a última formação que nós tivemos. Portanto, o Roblox, o Minecraft e o Construct foram as últimas formações que tivemos. Portanto, aqui ainda estamos um pouco à experiência, mas vamos tendo alguns documentos já redigidos para conseguirmos seguir. Temos já
programação pré-feita, porque ou senão as sessões seriam muito grandes e demasiado cansativas, portanto a parte da programação eles vão seguindo, mas já está feita. Inicialmente não os pomos a pensar nessa parte na primeira sessão e agora é uma questão de irmos experimentando e vendo como é que funciona. Não sei se mais algum colega queira acrescentar aqui alguma coisa. Mas Eu isto tem... tenho aqui a Sandra Ferreira de Benavente. Ela está aqui assim. Eu vou experimentar. Vamos lá ver se eu consigo. Sandra, neste momento acho que já pode ligar a câmara e pediu para intervir, como faz parte da Ribel T. Quer acrescentar aqui alguma questão àquilo que a Joana gentilmente partilhou do vosso projeto? Pronto, eu penso que neste momento a Sandra acha que provavelmente a Joana também já disse tudo. Vamos. Sim, Estão a ouvir? agora sim, Sandra, agora sim. Olá. Não estamos a ver, mas estamos a ouvir. Portanto, estamos a dar aqui assim um bocadinho de tempo, de espaço de intervenção também neste vosso projeto que está a ser desafiador, mas muito importante para o exemplo daquilo que é as literacias que as bibliotecas públicas podem trabalhar. E pronto, e a Sandra pediu para falar, ainda temos aqui assim uns últimos minutos. Não vou conseguir deixar falar todos da rede, mas se calhar dar aqui a palavra à Sandra que pediu também para intervir, por favor. Eu estava aqui também a dar um bocadinho de força à Joana, acho que não podíamos ter elegido, vá lá, a melhor representante da rede do que a Joana. Não há muito mais a acrescentar, é uma realidade que a formação terminou há muito pouco tempo e que ainda estamos a dar os primeiros passos, quer no Roblox, quer no Minecraft. Não é, partilho inteiramente das palavras dela, não é fácil para nós que vimos das áreas de letras pôr no ativo estas ferramentas que nos têm sido ministradas ao longo deste tempo, mas acima de tudo aqui estávamos todos juntos e estamos todos juntos aqui no nosso grupo do WhatsApp, alguns com lágrimas no olho, como dizia o Rui, a dar força à Joana, porque realmente a única observação que eu pus são os mosqueteiros, porque não é? Porque todos, um por todos e todos por um, era este mesmo. Não tenho muito mais a acrescentar à Joana, porque realmente nestas áreas mais difíceis, porque quer queiramos, quer não, o Roblox e Minecraft, operacionalizar estas áreas é um bocadinho mais complicado do que se calhar pegarmos numa impressora 3D e programarmos uma peça. Aqui em Benavente também estamos a dar os primeiros passos. Temos agora connosco, como a Sandra também conhece, o Armando, a quem deixei fielmente e com confiança este projeto os dias vão ser sorridentes para nós com certeza e iremos conseguir todos juntos dar mais alguns passos em frente. Não tenho muito mais a acrescentar para além daquilo que a Joana manifestou. Muito obrigada também, Sandra. Sim. Eu se calhar queria só dizer e deixar os colegas que estão cá presentes, que não são da nossa rede, à vontade, e se a minha rede me permite dizer isto, eu penso que também estão à vontade para entrar em contacto connosco quando sentirem essa necessidade, alguma dúvida que tenham, alguma coisa que queiram partilhar, alguma coisa que queiram saber mais a pormenor, acho que estão à vontade, acho que podem contactar qualquer uma das bibliotecas para falar connosco. Sim, isso é uma questão que nós tentamos reforçar entre as redes intermunicipais, é também essa comunicação entre as próprias redes intermunicipais, de dúvidas, de questões, mas também deixar aqui uma ressalva, que os projetos são pensados para as comunidades e aquilo que funciona para a Alzira do Tejo pode não funcionar para o Baixo Alentejo, pode não funcionar para o Alto Tâmega. Portanto, ter esta perfeita noção, porque os territórios são diversos, as pessoas que os compõem também, podemos e devemos perceber que projetos é que estão a existir, que eles são possíveis, que é perfeitamente execuível nós mergulharmos e aceitarmos estes desafios tal como vocês o fizeram. É muito importante perceber que a colaboração entre a vossa rede
é sem sombra de dúvida a chave para que isto aconteça. Portanto, e lá está, e aquela questão que nós falávamos da responsabilização de todos e também da colaboração é fundamental para estes projetos. Portanto, aqui da nossa parte, dar-vos os parabéns por este esforço todo que têm feito, por terem conseguido ir contornando as dificuldades conforme elas vão surgindo. O trabalho das bibliotecas públicas é, de facto, um trabalho de adaptação, porque a sociedade evolui e nós trabalhamos para a sociedade. Portanto, se não evoluirmos com ela, vamos ficar como? É muito importante, de facto, esta vossa resiliência naquilo que tem sido querer implementar, querer levar isto para a frente e devolver isto às pessoas, porque é de facto para as pessoas que vocês trabalham. E pronto, dar-vos os parabéns em nome da Direção-Geral e meus parabéns pessoais por este vosso trabalho. Como profissionais de informação, acho que nos deixam a todos muito orgulhosos. Portanto, obrigada, Joana. Não sei se existem aqui mais questões, deixem-me só verificar aqui. Penso que não. Penso que não também. Portanto, vamos dar por terminado este nosso webinar, agradecer à Joana Whitfield, à Sandra, a todos os colegas da RIBELT que estiveram também aqui a dar suporte, a vocês participantes que ainda continuam aqui conosco, mais de 70 neste momento. Dizer-vos que depois vamos enviar a apresentação também para os vossos e-mails e aguardamos também a vossa avaliação e a vossa participação no próximo webinar de outubro, onde vamos continuar a falar sobre literacias digitais, criação de conteúdos, de que forma é que trabalhamos as comunidades. Portanto, a informação já está disponível no nosso site, não deixem de participar. Encontro da RNBP, já vou aproveitar aqui uns minutos de publicidade, também para novembro, vejam no nosso site, temos também já abertas as inscrições, o 16º encontro da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, com mais de 249 municípios, somos muita gente, muitos equipamentos, temos que fazer a diferença e temos que nos pautar por este esforço. Então vá, muito obrigada, Joana, um abraço para todos e até à próxima. Obrigada.